e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho partilhar convosco 5 ideias de pequenos almoços saudáveis. Antes de mais, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto, de ativar o sininho das notificações para não perderem... Eu faço sempre o dedo para cima e é em baixo. De ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e de me seguir pelas redes sociais que eu vou deixar aqui em baixo. Portanto, a primeira receita que eu vos vou mostrar tem uma história engraçada. Basicamente, eu fazia imensas vezes crepioca, que é tapioca e ovo. E no dia dos meus anos, a minha mãe quis surpreender-me e levar um pequeno almoço à cama. Então ela decidiu pegar nos meus ingredientes saudáveis e preparar o meu pequeno almoço. Portanto, ela literalmente inventou e a receita ficou incrível. Portanto, eu tenho feito muitas vezes e decidi que ia partilhá-la convosco. Para esta receita vais precisar apenas de 2 colheres de sopa de tapioca, um ovo e meia banana. Vou então partir a minha banana em pedaços e esmigalhar tudo muito bem com um garfo. Depois da banana esmagada, vou então acrescentar um ovo e mexer tudo muito bem novamente. Depois de já estar assim uma mistura homogénea, vou colocar uma colher de sopa de tapioca, mexer muito bem. E só depois colocar a segunda colher de tapioca. Isto vai fazer com que a vossa massa fique muito mais homogénea e com que a tapioca se desfaça muito mais facilmente. Colocar a minha frigideira a aquecer, com o lume sempre muito baixinho. Para que o nosso crepe não se agarre. Vou então colocar um bocadinho de óleo de coco no fundo. E quando o óleo de coco derreter, a frigideira está pronta para colocarmos então a nossa massa. Eu comecei por colocar apenas uma concha, no entanto, depois percebi que iria ficar demasiado fininha, então coloquei a massa inteira num só crepe. Como podem ver, o meu crepe ficou assim com bastantes grumos. Estes grumos são a banana. Vocês podem colocar tudo numa liquidificadora e a massa não vai ficar assim, no entanto, eu adoro sentir os bocadinhos de banana na massa, portanto, eu faço sempre desta forma. Quando a nossa massa começar a criar algumas bolinhas, podemos então virar. Eu virei um bocadinho cedo, claramente, mas nada está estragado. Quando o vosso crepe estiver assim mais douradinho, podem então retirá-lo do lume. E aqui estou eu mais uma vez, com a minha falta de dotes para virar crepes. Como topping, adicionei esta compota de pêssego da Prozis, que é deliciosa. E este foi o resultado final. Coloquei ainda um pouco de canela por cima e dobrei assim em triângulo. Esta segunda receita são as tão famosas tostas de abacate. Sim, eu estou sempre a partilhar no meu Instagram, muita gente me pergunta como é que eu faço, especialmente os ovos. E finalmente eu vou partilhar a receita com vocês, é super simples e, pessoal, os ovos são feitos só com água, portanto, vejam como é que eu faço. Vais precisar de 2 fatias de pão, eu utilizei este pão da alfarroba da Prozis, um abacate, 2 ovos pequenos, eu utilizo sempre ovos caseiros, pimenta, sal e umas gotinhas de limão. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o pão a torrar. Eu adoro torrar pão no forno. Em seguida vou então começar por cortar o abacate ao longo de todo o seu comprimento e depois basta rodar e ele sai perfeitamente. Agora vou então retirar todo o seu interior, colocar numa tigela e esmagar muito bem.
Mais uma vez, eu prefiro esmagar com o garfo porque adoro sentir a textura do abacate. No entanto, se quiserem mesmo uma pasta, podem sempre triturar numa liquidificadora. Entretanto, eu percebi que se o abacate era muito pequenino e metade do abacate não ia chegar, então acabei por colocar o abacate inteiro e esmaguei novamente. Depois do abacate esmagado, coloquei então umas gotinhas de limão para que o abacate não fique escuro e mexi novamente. De seguida, vou então colocar uma frigideira com água, apenas água, a aquecer. Depois basta apenas colocar os ovos e esperar. Como podem ver, a gema começa então a ganhar cor e se tiverem uma tampa facilita imenso o processo. No entanto, eu não encontrei a minha, portanto fui colocando água por cima da gema para que cozesse mais depressa. Enquanto os ovos acabam de fazer, vou então barrar a minha pasta de abacate nas torradas. Depois de barrar as torradas e dos ovos estarem prontos, vou então retirar os ovos e colocar por cima, com cuidado porque escorrega imenso. E pronto, agora basta apenas colocar um pouco de pimenta e um pouco de sal. E este é o resultado final. A próxima receita é a mais simples de todas, é um batido, que é uma opção super nutritiva, fácil, rápida e não vos faz mal, portanto... Então, para esta receita apenas vais precisar de uma banana, uma cenoura, uma mão cheia de espinafres, uma dose de proteína e leite de aveia, ou o que quiserem. Portanto, não há nada mais simples, tudo o que têm que fazer é juntar tudo e triturar, basicamente. Eu utilizo esta Smoothie Maker, foi a minha mãe que me ofereceu nos meus anos, ela é do Lidl e dá muito jeito, é super prática. Como podem ver, o batido ficou com uma textura super cremosa e o que faz esta textura é sem dúvida a cenoura. E pronto, este foi o resultado final. A próxima receita é pão de frigideira. Sim, pessoal, esta receita salvou uma vida, porque não sei como é que eu vivia antes disto, não estou a gozar, mas... eu faço esta receita imensas vezes, no entanto eu desta vez para o vídeo eu fiz com farinha de alfarroba, que eu nunca tinha feito, costumo fazer com farinha de aveia, com farinha de espelta, e decidi experimentar uma coisa diferente e ficou super intenso o sabor da alfarroba, portanto se calhar metam um bocadinho menos de alfarroba do que eu disse no vídeo, portanto, do que eu vou dizer no vídeo. Portanto, é isso. Mas ficou delicioso na mesma e é fácil, rápido, fazem o vosso pão na hora, quentinho e eu aconselho muito a experimentarem. Para esta receita precisas de 2 colheres de sopa de farinha de alfarroba, 2 colheres de sopa de farinha de espelta, algumas sementes de linhaça, 3 nozes, um pouco de sal rosa, uma colher de sobremesa de fermento em pó e um bocadinho de água morna. Atenção que tem que ser mesmo morna. Vou começar então por colocar 2 colheres de sopa de farinha de espelta, e 2 colheres de sopa de farinha de alfarroba. Vou mexer e depois vou então picar as nozes e juntar às farinhas. De seguida vou colocar um bocadinho de sal e depois eu comecei a colocar água e esqueci-me do fermento. Portanto, ponho o fermento antes da água junto com as farinhas
E pronto, o processo da água é literalmente ir pondo gotinha a gotinha e ir mexendo até que fique uma massa. E pronto, cá estou eu então a pôr o fermento na altura errada, mas pronto, pelo menos está lá. Vou então pôr a frigideira a aquecer com um fiozinho de azeite que claramente foi demais. Então o que eu fiz foi, com o pincel espalhei tudo muito bem e de seguida com o guardanapo retirei todo o excesso de azeite. Depois da frigideira bem quente vou então colocar toda a massa na frigideira. Fica mais ou menos assim, uma panqueca um bocadinho mais grossa e vou tapar. Tapar é um passo super importante porque vai deixar o nosso pão muito mais fofinho. Entretanto, lembrei-me que me tinha esquecido de colocar as sementes, então foi isso que eu fiz. Coloquei algumas sementes de linhaça por cima, que eu pessoalmente adoro, e tapei novamente. Entretanto, eu fui vendo se já dava para virar e aqui claramente ainda não dava. Eu estava um bocadinho reticente porque o pão da alfarroba parece que está logo queimado porque é tão escuro, mas pronto. E pronto, depois é só virarem o vosso pão, taparem novamente e esperarem que fique pronto. No final, cortei o pão no meio, coloquei ainda queijo fresco e orégãos e ficou assim. E por último, vou partilhar convosco uma das minhas receitas preferidas, que é mega simples, que é pudim de chia. Vocês podem fazer de todas as formas e mais algumas. Eu vou-vos mostrar uma forma de fazer, mas literalmente vocês só têm a misturar a chia com qualquer líquido e deixar no frio e vai surgir um pudim de chia incrível, porque fica sempre bem, juro, fica sempre bem. Portanto, vejam como é simples. Para esta receita vais precisar apenas de 3 colheres de sopa de sementes de chia, um pouco de iogurte, eu utilizei este, um pouco de leite de aveia ou qualquer outro e xarope de agave. Vou então começar por colocar as 3 colheres de sopa de sementes de chia numa tigela e cobri-las com iogurte. Mexer tudo muito bem até que todas as sementes de chia fiquem submersas no iogurte. A seguir vou adicionar um pouco de leite de aveia. Vocês podem fazer só com iogurte ou só com leite, mas eu decidi adicionar o leite para que o sabor do iogurte, que era de café, não ficasse tão intenso. E por fim coloquei um fiozinho de xarope de agave. Voltei a mexer tudo novamente e agora vai ao frigorífico por pelo menos umas 4, 5 horas. Eu normalmente deixo durante a noite para que depois possa comer logo pequeno almoço. E é assim que fica depois de umas horas no frigorífico. Fica bastante consistente, mesmo com uma textura de pudim. E agora vamos então colocar os toppings. Eu utilizei meia banana, 2 tâmaras e manteiga de amendoim. Eu não sei bem o que aconteceu àquele clipe, mas comecei então por cortar a banana às rodelas. Depois cortei também as tâmaras às rodelas. E por fim coloquei 1 ou 2 colheres de chá de manteiga de amendoim por cima. E ficou delicioso. E este foi o resultado final. O vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz este vídeo com o intuito de vos motivar, porque eu sei que há muita gente que acha que ter uma alimentação saudável é comer sempre as mesmas coisas e é chato e aborrecido. E não, pessoal, vocês podem literalmente fazer tudo o que quiserem. Podem inventar imenso e eu adoro. Portanto, se gostarem deste vídeo, eu posso um dia também trazer 5 ideias de lanche que poderão também comer como pequeno almoço, assim como todas estas receitas que eu vos disse poderão comer como lanche. E pronto, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, mais uma vez, de deixar o vosso gosto e de me seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, porque eu tenho tentado interagir ao máximo convosco por lá. Estou a tentar perder um bocadinho a vergonha de falar convosco pelo Instagram
assim em vídeo. Eu não sei porque é que tenho vergonha, porque eu falo em vídeo para o YouTube, mas no Instagram é sempre um bocadinho mais estranho. E pronto, é isto. Nós vemos no próximo vídeo. Tchau!